Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Saúdo mais uma vez os amados irmãos com a paz do Senhor, aqueles que se encontram conectados conosco nesta live. Aleluia, tem uma palavra da parte do Senhor para os nossos corações nessa noite. O Senhor pôs em meu coração, que se encontra em Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1. Vamos estar meditando em alguns versículos aqui. Romanos capítulo 1, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Verso 8. Versículo 8. Primeiramente dou graças a meu Deus, mediante a Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. E agora, versículo 16, capítulo 1, versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crê, primeiro dos judeus e também dos gregos. Aleluia, amados irmãos que está conectado conosco, a Bíblia vai nos declarar nesse capítulo 1, versículo 1, aleluia, o apóstolo Paulo, aleluia, chamado por Deus. A Bíblia diz que Deus vai separar o apóstolo Paulo e ele vai escrever para os romanos, aquela igreja que estava em Roma. Ele vai escrever essa carta aos romanos, aleluia. Mas antes de entrarmos no conteúdo desta carta, podemos observar no primeiro versículo que Paulo descreve a sua missão. E antes dele descrever a sua missão, ele diz: eu fui chamado por Deus, o próprio Deus me chamou. O interessante, amados irmãos, que Paulo vai declarar que o próprio Deus o chamou. E já tem uma aplicação para a nossa vida nessa noite. O Deus Todo-Poderoso chamou Paulo e o Deus Todo-Poderoso chamou cada um de nós. O Senhor te chamou, o Senhor nos chamou. E a obra que o Senhor tem em nossa vida, aleluia, já é conhecida por Deus. A promessa que o Senhor tem na tua vida já é conhecida por Deus. E a Bíblia nos diz que quando Deus tem uma obra, Ele chama. E quem de nós que hoje estamos no Evangelho já não ouviu a voz de Deus nos chamando, a voz de Deus proclamando em nosso coração: ei, eu tenho uma obra na tua vida, e a minha primeira obra na tua vida é a salvação. Eu quero te levar para um céu de glória. Essa é a primeira chamada de Deus, é para a salvação. E agora a Bíblia nos diz que é Deus que chama Paulo. O interessante é que Deus separa Paulo para a obra. E nessa noite o Senhor está dizendo para mim e para você: ei, eu tenho te chamado e tenho te separado para esta obra. Eu não sei qual é o teu chamado. Eu não sei se Deus te chamou para pregar nas ruas. Eu não sei se o Senhor te chamou para adoração. Eu não sei se o Senhor te chamou para dizer um eu te amo para a sua família. Jesus te ama para a sua família. Eu não sei o que Deus tem na tua vida. Eu só sei de uma coisa: Deus tem te chamado, Deus tem te separado.
Quantas das vezes você fala na sua mente e diz: eu não sou ninguém, eu não tenho um dom, mas Deus está te dizendo nesta noite: ei, eu te chamei, eu tenho te chamado, e você é meu, e eu tenho te separado para esta obra. E, amados irmãos, aquele que chama, ele também capacita. Aquele que chama, ele também capacita. Observe que Deus chama Jeremias. Jeremias, aleluia. Jeremias, eu te chamo. E a Bíblia diz que Deus, ele separa Jeremias desde o ventre da mãe. O chamado de Jeremias foi desde o ventre de sua mãe. E Deus vai chamar Jeremias. E Deus fala: Jeremias, desde o teu ventre eu te separei, eu te conheci, eu te consagrei. Observe que Jeremias a princípio diz: Senhor, eu não sei falar, eu não passo de uma criança, eu não sei a idade de Jeremias naquele exato momento, ou eu não sei se ele não sabia falar, eu não sei, só sei de uma coisa: aquele que chama, ele também capacita. Sabe que o Senhor vira para Jeremias e diz: Jeremias, aquilo que você precisa falar, eu te falarei, eu te capacitarei, aonde eu te enviar, eu te usarei. Deus está te dizendo nesta noite: aquilo que Deus te separou para fazer, Ele te separou, te chamou e também vai te capacitar. A Bíblia diz, amados irmãos, prosseguindo, que Deus separa Paulo para esse evangelho. Paulo é separado para pregar o evangelho de Cristo Jesus. E aqui nessa carta de Romanos, podemos também ver, aleluia, Paulo dizendo sobre a fé dos romanos. A Bíblia diz no versículo 8, diz assim: primeiramente dou graças a meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Aleluia. Em todo o mundo, todos que, aleluia, passava, era proclamada a fé dos romanos. Aquela igreja que estava em Roma, todos observavam, todos diziam: aquela igreja tem fé. Os irmãos que estão naquela igreja são fervorosos. Oh, aleluia! O evangelho de Cristo Jesus tem se propagado naquele lugar. Aleluia! A igreja em Roma, amados irmãos, passava por perseguição, passava por tribulação, passava por adversidade, passava. Aleluia, mas algo marcante naquela igreja era a fé. Sabe que o Senhor está dizendo nesta noite para mim, para você, nós passamos por adversidade, momentos que muitas das vezes a gente fala, parece que nós vamos parar, parece, muitas das vezes estamos fraquinhos, parece, aleluia, mas Deus está dizendo: não deixa a tua fé, continua nesta tua força, continua nesta tua fé, porque o Senhor vai te usar, Deus vai continuar te usando, Deus vai continuar te renovando, te restaurando, te ajudando nesta obra. E a Bíblia nos diz que a fé dos romanos, a fé daquela igreja que estava em Roma, era conhecida por todos, era conhecida por todos, todos que estavam em volta conhecia a fé daquela igreja em Roma, todos que estavam na circunvizinhança conhecia a fé daquela igreja em Roma. Deixa eu te dizer uma coisa, você não percebe, mas tem muitos que te observam. Você enfrenta dificuldade na tua caminhada, enfrenta. Adversidades enfrenta.
Muitas das vezes a enfermidade bate na tua porta. Muitas das vezes você sente na pele. Mas observe, tem pessoas que te olham. Tem pessoas que te veem. Deixa eu te dizer uma coisa. A igreja em Roma era referência por causa da fé. Deixa eu te dizer uma coisa, você é referência, jovem. Jovem que está na live, você é referência. Deus tem te levantado nessa geração como referência de fé. A igreja de Roma era referência de fé. Deus está te levantando nesta geração como referência, como jovem cheio de Deus, como jovem cheia de Deus. Deus tem te colocado sobre esta geração como referência. Deus tem nos levantado como referência na nossa família. Pessoas que muitas das vezes na nossa família, da nossa parentela, vai vir até você dizendo: eu vejo uma fé diferente em você, eu preciso de uma oração. Eu vejo que o Deus que você serve é um Deus grande, é um Deus poderoso. Eu vejo Deus na tua vida. Aleluia, as pessoas, os teus colegas. Aleluia, a sociedade vai ver a fé em você. É em você mesmo. É você mesmo. É você que Deus quer usar. É você, jovem, que Deus quer usar. É você. Deus quer te usar. Deus quer te usar nessa geração. E observe que quando Deus chama, Ele dá autoridade. Ele capacita e dá autoridade. Deus tem te chamado nessa geração, jovem. Deus tem te chamado nessa geração e Ele tem te capacitado, Ele tem te outorgado autoridade. Use essa autoridade que Deus tem te dado para ser uma referência, aleluia, na nossa sociedade, no nosso cotidiano, na nossa família, em nosso bairro. Seja referência, você é referência. Você não sabe, mas você é referência. Você é servo de Deus. Você serve ao Senhor Jesus Cristo. E muitos você não vê, mas você é referência. Muitos olham e dizem: ali vai um homem de Deus, ali vai uma mulher de Deus, ali vai um jovem de Deus. Aleluia! Você é referência. E era observada essa fé de Roma. Tanto que o próprio apóstolo Paulo, ele deseja ir à igreja de Roma, só que ele é impedido de visitar aquela igreja. Outro tópico, outro versículo que me chama a atenção nesse capítulo 1 de Romanos, é o versículo 16. Coisa maravilhosa, amados irmãos, é a palavra de Deus. Diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todos aqueles que crê, primeiro dos judeus e também dos gregos. Paulo, amados irmãos, no começo da sua caminhada, ele era mestre na palavra, no Torá. Ele foi ensinado aos pés de Gamaliel. E ele era um homem letrado. A Bíblia diz que Paulo, ele vai ser, aleluia, instruído para ser um destaque ali dos fariseus na palavra. Observe que Paulo, ele vai, desde criança, ele vai ser ensinado na palavra. Mas observe, a Bíblia diz que os fariseus, eles tinham uma palavra, eles tinham
base nas Escrituras, mas vem Jesus Cristo, além de base nas Escrituras. Jesus Cristo, ele começa, aleluia, a sua missão na terra. E Jesus Cristo também tinha a palavra, mas todos que olhavam Jesus Cristo diziam: este não é como os fariseus. Os fariseus, eles têm palavra, mas eu vejo em Jesus Cristo algo diferente. Ele não tem somente palavra, Jesus também tem poder de Deus. Aleluia! A Bíblia nos diz que eles viam em Cristo algo diferente. Jesus Cristo, ele não tinha somente o ensinamento na palavra, mas Jesus Cristo também tinha autoridade, poder de Deus. Jesus Cristo ensinava, Jesus Cristo pregava, mas Jesus Cristo também curava. Jesus Cristo levantava coxo, Jesus Cristo levantava o cego, dava visão cego. Jesus Cristo abria os ouvidos do surdo. Jesus Cristo abria a boca do mudo. Jesus Cristo ressuscitava dos mortos, e as pessoas olhavam e diziam: ele não é como os fariseus, porque o fariseu já tem palavra, mas este Jesus Cristo, oh glória, tem palavra e também tem poder de Deus. Aleluia, glória a Deus. E a palavra vai nos dizer, amados irmãos, que Deus, ele faz uma transformação sobrenatural em Paulo. No início ele era Saulo e ele perseguia a igreja de Cristo, porque ele, por meio da palavra, ele tinha a palavra, o conhecimento da palavra, mas ele entendia que os seguidores do Senhor Jesus Cristo eram uma seita. E ele tinha, Paulo no início, ele tinha agora autoridade humana. Ele tinha cartas para perseguir a igreja do Senhor, mas aleluia, Paulo tinha autoridade humana, mas não tinha autoridade divina. E a Bíblia nos diz que Deus, o próprio Jesus Cristo, tem um encontro com Paulo. Ei, amados irmãos, e quando temos um encontro com Jesus Cristo, aleluia, o negócio fica diferente. Deus tem um encontro genuíno com Paulo e ele é transformado. Os amados irmãos, lê lá em Atos capítulo 9, o encontro de Cristo com Saulo, a transformação dele em um Paulo. E agora, amados irmãos, no versículo 16 em Roma, capítulo 1, versículo 16, ele vai dizer: pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação. Sabe o que Paulo está dizendo? Oh glória, antes eu tinha a palavra, antes eu tinha autoridade humana, oh glória, mas agora eu estou completo, agora eu tenho palavra, aleluia, eu tenho autoridade humana. Eu entro em Roma, eu vou em tal lugar, ele passeava naquela cidade toda, mas agora Paulo está dizendo: mas agora eu também tenho o poder de Deus. Aleluia! O Evangelho de Cristo Jesus é poder de Deus para a salvação. Sabe o que o Senhor está dizendo nesta noite para nossas vidas? O Evangelho do Senhor em nossa vida é poder de Deus. Oh glória! Ei, jovem que está na live, ei, igreja que está na live, aleluia, você, aleluia, é a geração que o Senhor quer usar. Você tem o poder de Deus nos seus lábios, o Evangelho do Senhor Jesus Cristo para pregar com autoridade, com poder de Deus. Aleluia! E Paulo vai falar algo interessante. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Amados irmãos, quantos que se envergonham?
do Evangelho de Cristo? Quantos que não têm coragem de virar para o seu vizinho e fazer um simples convite para um culto? Quantos que muitas das vezes dentro da empresa, muitas das vezes no seu âmbito do trabalho social, as pessoas não conhecem, não sabem que ele é crente, não sabem que ele é cristão. E muitas das vezes a pessoa se envergonha. Aleluia. Mas a Bíblia vai nos declarar que Paulo diz: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é poder para a salvação. Paulo entende que se ele pregar o Evangelho, se ele dizer, é poder de Deus, é salvação, Deus quer salvar a tua vida. Ei, amado irmão, Deus quer te usar nessa geração. Não se envergonhe do Evangelho de Cristo. Tem uma pessoa aí do teu lado, vizinho teu, muitas das vezes no teu colégio, no teu trabalho, esperando uma palavra tua, esperando algo da parte de Deus vinda da tua vida. E muitas das vezes você se retrai e não deixa Deus te usar. Mas Deus está dizendo: aquilo que eu tenho posto no teu coração e na tua boca é poder de Deus. Deixa Deus te usar, jovem. Deixa Deus te usar, igreja. É poder de Deus. Aleluia. Porque o justo viverá pela fé. Seja instrumento nessa geração, jovem. Seja instrumento nessa geração, igreja do Senhor. Aleluia. Vou estar finalizando essa live. Que os amados irmãos venham ficar com essa palavra